o tema que a gente pensou, e a gente vai entender um pouquinho dele, é Jesus, o Filho de Deus que tornou-se homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Podemos falar isso juntos? Quem sabe memorizar essa frase? Jesus, o Filho de Deus que tornou-se homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Mais uma vez, Jesus, o Filho de Deus que tornou-se homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Para que Jesus fez isso? Ele estava meio sem graça lá no céu, né? E de repente falou, vou dar uma passeada lá na terra, vou ver como é que é o negócio lá, vou ver os joguinhos dele do celular, vou dar uma divertida lá. Algumas coisas me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. Essa imagem te lembra alguma coisa? O que essa imagem te lembra? Massacre em Suzano, não é isso? Dessa humanidade, né? A qual Jesus se tornou, não é isso? O Filho de Deus se tornou homem. Para essa humanidade aqui, onde a gente vê dois jovens ali, entraram loucamente naquela escola e assassinaram seus colegas de escola. E não estamos falando do traficante, da periferia, né? Não, falando de seres humanos, qualquer local, qualquer escola. Outra imagem que nesse ano tem marcado muito, chamado a atenção. Essa imagem te lembra alguma coisa? Essa imagem te lembra alguma coisa? Alguns estão falando aí que... Fala alto, gente, não tem vergonha não. Nova Zelândia, olha, país de primeiro mundo. Até os policiais, é tanta segurança que nem os policiais andam desarmados. Mas um cidadão, e não foi aqui da favela de Campinas, não, cidadão do primeiro mundo, australiano, vai para lá, entra naquela mesquita, atirando em um por um e filmando ainda. Filmando cada tiro. Às vezes você pode pensar assim, por que esse tema, né? O Filho de Deus que tornou-se homem para que os homens se tornem filhos de Deus. Você está entendendo? Jesus veio brincar de ser homem? Que humanidade é que nós estamos falando? Outro exemplo para você, essa imagem te lembra alguma coisa? Em Campinas, e estou falando desse ano, não estou falando de coisa de outros anos, só esse ano. Mas um cidadão tem que entrar lá na catedral, lá na Glicério, numa igreja, durante uma reunião de pessoas, e também atirar em pessoas. O ser humano, é isso que nós estamos falando, desse ser humano. Eu te dou outro exemplo, o exemplo do rapaz da Kombi, esse exemplo aqui recente. Uma pessoa lá no satélite falou comigo, no culto da manhã, um crente, eles vão falar, mas o pessoal não estava nem na igreja, um crente, e dessas aí que o cara anda de terno e gravata, cara casado e tudo mais, homem de Deus, blá blá blá. A mulher chega em casa e fala, fulano de tal lá mexeu comigo, está mexendo comigo. Aí o homem de Deus, de terno e gravata, sai de casa, pega a sua Kombi e vê aquele cidadão sentado numa calçada, e ele vai lá tirar satisfação com ele. Mas assim, não foi qualquer tipo de satisfação. Ele pegou a Kombi, acelerou e foi lá e meteu em cima, atropelou aquele cidadão. E ele, não para aí. Aí ele parou a Kombi, desceu da Kombi e foi lá e ainda deu um monte de soco naquele cidadão. E esse cidadão quebrou as duas pernas, perdeu uma perna já amputada e não sei mais como é que está o quadro. Um crente. Coisas assim me chamam a atenção e me faz pensar na nossa humanidade.
mês de Páscoa, quando a gente fala que Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem. Esse texto, quem sabe, já no Antigo Testamento, logo no início da humanidade, Deus falou assim, o texto mostra, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Quem sabe isso te ajuda a pensar por que a gente colocou essa frase, o Filho de Deus que tornou-se homem para que os homens se tornem filhos de Deus. Quero te convidar a ler Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 ao 14. E hoje eu trouxe minha Bíblia de papel e, para variar, eu escolhi ela no satélite. Falei, não, vou quebrar a tradição, está ficando muito tradição, mas mesmo assim não adiantou. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Encontraram sim ou não? Vamos ler esse texto. É um texto bem teológico, bem profundo. Então eu peço atenção de início, e a gente vai buscar aplicar da melhor forma, mas é um texto muito profundo, um texto, toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas esse texto é ainda mais maravilhoso também na profundidade da sua teologia. Acharam aí sim ou não? João 1, do versículo 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus: no princípio, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui, pensando então nesse Deus que se faz homem, no meio dessa humanidade, com esses exemplos que nós vimos aqui nesse momento, quero trazer algumas lições para nós nesse texto. A primeira delas, quem sabe essa humanidade, o que está faltando nessa humanidade, é a fé que precisamos conhecer. Nós não estamos falando de religiosidade, mas da fé que precisamos conhecer. Esse texto diz assim no versículo 1, no princípio, ele apresenta para nós um princípio, e eu tenho uma verdade para te falar, gente. Nós, humanidade, nós temos dois princípios na vida humana. Você precisa saber disso, conhecer isso. Nós temos dois princípios na vida humana, um físico e um espiritual. De onde vem isso, Léo? Eu quero te lembrar de um outro texto bíblico, Gênesis 1:1, diz o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia apresenta para nós dois princípios da nossa vida humana. O princípio físico da criação, onde Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou os seres humanos. Mas existe um outro princípio que é aqui em João, é o novo Gênesis, que é um princípio espiritual, uma criação espiritual. No princípio, no arquê, o texto grego aqui, ele passa quando tudo foi criado. Mas aqui agora não está falando de uma criação física, de corpo, de carne humana, mas está falando de uma criação espiritual.
O ser humano, a fé que precisamos conhecer é que o ser humano tem dois princípios na sua história: o princípio físico, e todo mundo está aí bonitão, bonitona do Senhor, homens e mulheres, beleza. Mas existe um outro princípio, que é o princípio espiritual, quando Deus nos cria espiritualmente, quando Deus cria uma nova criação. A fé que precisamos conhecer também, versículo 1 a 2 ainda, diz que no princípio era aquele que é a palavra. A tradução nossa, quem sabe alguns leram na sua, diz aquele que é o verbo, não é isso? A palavra do grego é logos, que é difícil encontrar, não há uma palavra em português para se traduzir completamente. Porque verbo é uma ação, não é isso? E palavra é a expressão de Deus. O ideal seria juntar as duas para a gente entender mais o que seria esse logos. Diz então que no princípio era a palavra, ou seja, essa palavra de Deus em ação. Então eu coloquei numa frase para ficar mais fácil. A fé que precisamos conhecer é que Jesus é Deus, não um ser humano canonizado. Sabe o que é um ser humano canonizado, não é isso? Uma pessoa que se tornou santo por alguma religião. Jesus, que nós servimos e adoramos e confessamos, que nós cantamos aqui, acredito em Jesus Cristo. Jesus, que se tornou homem, é verdade. Ele é muito mais do que um homem, do que um ser humano, do que o menino Jesus. Jesus é Deus, não um ser humano canonizado. Ele é a palavra eterna em ação. E quando diz aqui que no princípio era aquele que é a palavra, ele é aquela ação de Deus. E diz que ele estava com Deus e era Deus. E nós que estudamos aí na teologia sistemática, aqui na escola ministerial, né, falando dessa triunidade de Deus, veja só como esse texto é forte para isso. Jesus, uma outra pessoa da divindade, ele estava com Deus e ele era Deus. Isso é confirmado em João 17,5, Jesus diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A fé que precisamos conhecer: Jesus é Deus, sempre foi Deus. É verdade que Ele se tornou um ser humano, e há um propósito para isso que a gente vai falar mais adiante. A fé que precisamos conhecer também, no versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele nada que existe foi feito. Fala a mesma coisa de duas formas, no positivo e no negativo. Tudo foi feito por Ele, e aí no negativo: sem Ele nada que existe foi feito. Trago uma frase para ajustar. Jesus é o agente de toda a criação e de nossos dois princípios. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Jesus não somente é Deus antes do mundo existir, mas tudo que existe, o mundo, o universo, Deus Pai criou pelo agente chamado Jesus. E não somente o mundo, os seres humanos foram criados, como a possibilidade espiritual de uma nova criação acontece em Jesus. Somente em Jesus é que podemos nascer e ter uma vida espiritual. Jesus é o agente. Isso é confirmado no livro de Hebreus 11:3, que diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quem é a palavra? É o Logos, é o verbo, é Jesus. De modo que o que se vê não foi feito do que é não foi feito do que é visível. O mundo veio de onde? A criação veio de onde? Veio de Jesus. Amém? Está claro até aqui? Ou escuro? A fé que precisamos conhecer também, versículo 4 desse mesmo texto, diz que nele, Jesus, olha só, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Espera aí, colocar um pensamento então para você. Jesus é a vida espiritual que nos ilumina para sairmos da escuridão humana. Em Jesus estava a vida, e essa vida é a luz que ilumina os homens. Jesus é a vida, gente. É nele que há a luz
que vem para nós. Léo, mas eu faço parte dessa igreja. Mas o texto não está falando de igreja, o texto não está falando de religião, o texto está falando de Jesus. Estão entendendo, sim ou não? Deixa eu tirar alguma coisa que apareceu ali na nossa tela. Okay. Jesus é a vida espiritual que nos ilumina para sairmos da escuridão. Essa humanidade conturbada, perturbada nas suas maldades, atormentadas por essa escuridão, quem é a luz para essa humanidade? É Jesus. Isso é confirmado também em 1 João, mesmo apóstolo João, agora na carta dele em 5,12, 1 João, diz: quem tem o Filho tem o quê? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, vida espiritual. Ah, mas eu estou vivo. Mas nós temos dois princípios. Quem não tem o Filho não tem vida espiritual. Quem sabe assim você começa a perceber por que essa humanidade tem feito tantas coisas estranhas, e mesmo religiosos. Ok, gente? Amém? Versículo 5, a fé que precisamos conhecer também. Versículo 5 diz que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vamos entender esse texto. Algumas traduções dizem, não compreenderam. Os dois sentidos estão certos, e ele significa que Jesus cumpriu o seu papel, e as trevas não podem nos impedir de conhecê-lo. Veja bem o que estamos dizendo aqui, é o que o texto está apontando. A luz, que é Jesus, ela brilha nas trevas, e as trevas podem derrotar essa luz? Não. Então Jesus, que é a luz, o que se tornou homem, ele cumpriu o seu papel, e as trevas não podem nos impedir, nos cegar de conhecê-lo. Isso então significa, Léo, que todo ser humano está sendo iluminado por Jesus Cristo? Exatamente. Porque Ele é a luz. As trevas não podem impedir Ele cumprir o seu papel, Ele de iluminar as pessoas. Está claro ou está escuro até aqui? Isso é confirmado em Hebreus 5,9, falando da missão humana de Jesus. E uma vez Jesus, na missão humana, aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele tornou-se a fonte da eterna salvação. A fé que precisamos conhecer quem é esse Jesus, esse Filho de Deus, que tornou-se homem. O que é que Ele quer? Que brincadeira é essa? Segundo lugar, amém até aqui, gente? A fé que precisamos conhecer. Segundo lugar, nós também precisamos, os sinais que precisamos entender. Continuando no nosso texto aqui, alguns sinais que precisamos entender. O versículo fala no versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. O que isso tem a ver? Deus tem usado vários meios para nos ajudar a crer. Veja bem, Jesus não somente está no princípio de tudo, criando tudo, sendo o intermediador de toda a criação. Jesus não somente é a luz que brilha e que derrota as trevas, como Deus vem agora enviando sinais para nos ajudar a crer nesse Jesus. Pode até faltar Wi-Fi aqui, viu? Tem gente que chega na igreja, cadê o Wi-Fi? Tem Wi-Fi, pastor? Wi-Fi eu não sei, querido, mas que tem sinal de Deus, tem. Deus tem usado vários meios para nos ajudar a crer. Sinais que precisamos entender. Um exemplo, no próprio Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 ao 31.
Olha o que diz ali. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para quê? Vocês creiam que Jesus é o quê? Percebe? O propósito que foi escrito é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus. Cristo não é nome próprio, se tornou nome próprio adotado pelos apóstolos, pela igreja, mas Cristo significa enviado de Deus. O Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Os sinais que precisamos entender também, gente. Versículo 7, continuando o texto que nós lemos. Fala que ele veio como testemunha para testificar, a fim de que, coloca um pensamento aqui também, quantas pessoas têm testemunhado para nós a respeito de Jesus? Você que está aqui, quantas pessoas Deus tem usado para falar de Jesus para você? Veja bem que Jesus é a luz, correto? E a luz brilha nas trevas e derrota as trevas. Mesmo assim, Deus ainda envia meios, sinais, pessoas, acontecimentos, coisas para te ajudar, para me ajudar a sair da minha escuridão, da minha dureza de coração, para me ajudar a crer e olhar para a luz. Os sinais que precisamos entender é que tem coisas acontecendo na nossa vida, que são sinais de Deus, dizendo: meu filho, venha para os meus braços. Quantas pessoas têm testemunhado para nós? Como saber que é um sinal de Deus? Todo sinal de Deus nos leva a crer em Jesus. Tem muitas pessoas, quem sabe, crendo em homens canonizados, crendo em religiões. E não é só, no meio evangélico tem uns canonizados também, sim ou não? Pode não estar morto ainda, mas está vivo. Onde fulano está, tem os adoradores dele atrás. Isso é confirmado em 1 João 4,15. Como que eu sei um sinal de Deus? Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Os sinais que precisamos entender também, versículo 8, desse mesmo texto que nós lemos, ele diz que ele próprio, João, não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Eu aplico para nós, gente, que os sinais que precisamos entender, que nós somos sinal de Deus, para que as pessoas vejam a luz. Se você já é alguém que crê, que enxergou a luz, que é Jesus, você se torna um sinal de Deus, para que as pessoas vejam a luz. E tem algumas testemunhas que estão querendo ser a luz, e o texto deixa claro, ele próprio não era a luz. Religião não é a luz. Essa ou aquela igreja não é a luz. Este ou aquele pregador não é a luz. Nós somos sinal de Deus para que as pessoas vejam a luz, que é Jesus. Se ao fim deste encontro nosso não sairmos daqui enxergando a luz, nós não estamos sendo sinal de Deus. Os sinais que precisamos entender, somos também sinal de Deus para esclarecer as dúvidas das pessoas. Quando você se relaciona no seu dia a dia, quantas dúvidas as pessoas têm sobre Deus? Sim ou não? Mesmo no mundo que nós vivemos, tão religioso, com tantas religiões, que quem sabe até causa mais confusão, as pessoas têm dúvidas sobre Jesus. E onde está o sinal de Deus para ajudar a pessoa a esclarecer as suas dúvidas? Que é você. Isso é confirmado no próprio texto que nós lemos no versículo 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Está claro ou está escuro até aqui? A fé que precisamos
conhecer, os sinais que precisamos entender. Em terceiro lugar, a experiência que precisamos viver. Esse Jesus, Filho de Deus, que tornou-se homem para que os homens se tornem filhos de Deus. Para a gente entender, para a gente conhecer, apresento para você então a experiência que precisamos viver. O versículo 9 fala que estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A experiência que precisamos viver é a completa vivência espiritual em Jesus. Como assim, Léo? O texto diz o que, gente, no versículo 9? Que estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Verdadeira aqui não é o contraste de falso, mas aquilo que é completo. A experiência que precisamos viver é a vivência espiritual completa em Jesus. Nossas religiosidades já é alguma coisa, que bom. Nossa bondade já é alguma coisa, que bom. Nossos atos de amor já é alguma coisa, que bom. Mas espiritualidade completa, autêntica, somente em Jesus, a verdadeira luz. E mais, a experiência que precisamos viver também é a decisão que precisamos tomar por termos sido iluminados. Lembra que eu falei que a luz brilha e as trevas não podem derrotar a luz? E o próprio texto agora continua: a verdadeira luz ilumina quantas pessoas? A luz, que é Jesus, que é a verdadeira luz, ilumina todos os homens. Isso significa que nos tornamos indesculpáveis. A experiência que precisamos viver é de tomar uma decisão, se afastando da luz, ou deixando a luz nos controlar, porque ela já está iluminando. A única coisa que o ser humano pode fazer é fugir da luz, porque a luz está brilhando nele aonde ele for. Eu coloquei ali uma imagem de um recém-nascido, que eu acho que ela ilustra bem. E ali tem uma imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um objeto que eu coloquei aqui. Quem conhece o que objeto é esse? Eu descobri recentemente aí que... Fórceps, né? Fórceps, para ser bem guanabiense. Eu diria até que Deus está usando até o fórceps em alguns. Sabe para que é usado isso? Quando a vez que a criança não quer sair, o médico vem lá então na cabecinha dele e puxa, e força um pouco para ele sair. Às vezes o cordão umbilical atrapalhando. Saia, rapaz! Você já nasceu, saia daí! A experiência que precisamos viver é a experiência de nascer, de viver uma vida espiritual completa, que somente acontece em Jesus. Deus já está usando fórceps em algumas pessoas. Saia, rapaz, saia! Tem gente que eu não sei por que ela enrola. Ela diz que decidiu, aí não batiza. Ela batiza, mas não congrega. Ela congrega, mas não quer servir. Ela serve, mas não quer vir no culto, etc. Isso é confirmado também em João, capítulo 1, versículo 17. No mesmo texto que a gente está lendo lá na frente. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Aí os fariseus, se sentindo os filhos de Deus, se sentindo nascido de novo, mas meu pai é Abraão, e Jesus fala: olha, a lei sim foi dada através de Moisés, a religião sim foi dada através de Moisés, mas novo nascimento, vida espiritual, somente em Jesus. Graça, verdade, libertação, transformação, somente em Jesus. Então, quem sabe, algumas pessoas têm recebido a lei através de alguns Moisés na nossa vida. Ela conhece tudo
de denominação, de igreja, de uso e costume, de tradição, disso, daquilo, mas não conhece nada de graça, de verdade, de libertação, de transformação de vida. Porque a lei é dada por Moisés, mas graça, verdade é em Jesus. A experiência que precisamos viver. A experiência que precisamos viver, versículo 10 e 11, nos traz algumas informações também interessantes. Fala de aquele que é a palavra, fala de tudo que Deus fez aqui por nós, mas diz que o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então nota só, gente, coloquei uma afirmação então, a experiência que precisamos viver é também o reconhecimento voluntário, apesar de dever a Ele a nossa existência. O texto diz que os seus não reconheceram. Isso aqui se refere que nós somos dele, criado por ele, e nós pertencemos a ele, querendo ou não querendo reconhecê-lo como nosso Pai, como nosso Criador. Eu diria que devemos a ele a nossa existência, não tem como fugir disso, mas a nossa adoração só pode ser dada voluntariamente. Devemos a ele a nossa existência, o ar que respiramos, mas o nosso serviço a Deus só podemos dar voluntariamente. Devemos a ele o estar vivo, mas só podemos fazer algo com ele voluntariamente. Deus não vai forçar ninguém a tomar a sua decisão. Essa decisão é voluntária. A experiência que precisamos viver é a experiência de reconhecê-lo voluntariamente, de servi-lo voluntariamente, de andar com ele voluntariamente, de obedecê-lo voluntariamente, apesar de dever a ele toda a nossa vida, toda a nossa existência. A experiência que precisamos viver também, versículo 12, fala: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Qual experiência é? A experiência de sermos educados em Jesus, não apenas filhos biológicos. Todo mundo diz: sou filho de Deus, filho de Deus. É mesmo, é criado por Deus sim, com toda certeza. A pergunta que a gente tem que fazer é se nós estamos sendo educados como filhos de Deus, educados pelo Evangelho. E de onde que eu tiro essa palavra? Do texto: contudo aos que o receberam, aos que creram. O sentido que a palavra está passando aqui não é fé no sentido de falar: mas eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Não, a fé é verdadeiramente a experiência que precisamos viver. Não é de falar que eu creio, não é de falar que eu faço parte dessa igreja, é de ser educado pelo Evangelho do Deus dessa igreja, é de ser educado pelo Evangelho de Jesus. Toda a minha vida passa então por um novo processo de educação. E é interessante porque os pais sempre estão educando os seus filhos. Por que que nós não vamos permitir o nosso pai nos educar? Você está vivendo como Deus quer que você viva? Não é como a igreja, a religião, como o Senhor teu Deus quer que você viva? A experiência que precisamos viver é a experiência de viver como filho, para termos o direito de ter Deus como Pai. Esse Filho de Deus que tornou-se homem, ele não veio aqui por brincadeira, gente, para passar o tempo. O texto diz que é esses que os receberam, que creram em seu nome. O que aconteceu? A estes foram dado o direito de se tornar filho de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Ser filho de Deus não é uma condição do nosso esforço, porque você é filho, porque você foi criado, é filho biológico. A pergunta é se estamos sendo filhos educados no Evangelho, educados em Jesus.
Eu posso dizer, como a gente está tratando nas quintas aqui nesse mês, né, que a minha vida emocional está sendo educada no Evangelho, que os meus relacionamentos, sejam em família, entre amizades, namoros, estão sendo educados pelo Evangelho, que as minhas finanças, a administração, a forma que eu lido com a finança, estão sendo educados pelo Evangelho, que a minha vida espiritual, moral, está sendo educada pelo Evangelho. A experiência que precisamos viver, a experiência de sermos educados em Jesus. Amém ou não amém? Mas temos mais, a experiência que precisamos viver, no versículo 13, diz que os quais não nasceram por descendência natural, vontade do homem, etc. Que experiência é essa? A experiência de sair da TPM e ser gerado espiritualmente pela palavra fecundada no útero do nosso coração. Você pensa que é só mulher que tem TPM? Está cheio de homem e de mulher que não sai da fase de TPM e menstruação. Que é isso, Léo? Vou te explicar. Me ajuda aí, mulheres, agora me ajuda aí. Como é que é o ciclo aí de estágio fértil? A mulher tem a fase de TPM, não é isso? TPM, menstruação, ok? E depois disso, entra num estágio, uma fase fértil, não é isso? De ovulação. É assim, gente? O problema é que as mulheres, na vida física, saem da TPM e entram no período fértil de ovulação. Agora, homens, mulheres de coração duro, continuam vivendo na TPM e menstruação a vida toda. Por isso que está aí brigando, atirando para todo lado. A experiência que precisamos viver é sair da TPM. É permitir que a palavra, que é a semente de Deus, ela toque no útero e encontre fertilidade. A gente ouve, e às vezes a gente diz, mas por que o que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitas vezes a gente não está na fase fértil. Não é a palavra que está falhando, não é a luz que está falhando, é a gente que não está ovulando, é a gente que não sai da TPM. Todo mundo muito nervosinho, todo mundo muito magoado, todo mundo muito irritado, todo mundo muito preocupado. O texto nos diz assim, os quais não nasceram. E é interessante que aqui está no passivo, gente, no grego. Não é um esforço que eu faço para nascer. As mulheres aqui que tiveram filhos, principalmente filho no parto natural, normal, né? O esforço que tem que fazer para gerar aquela criança. É isso que acontece com a gente espiritualmente. Nós somos gerados. Tem gente que se esforça para ser um bom religioso, e vai conseguir ser até um bom religioso, um bom cidadão, uma pessoa de caráter. Tudo isso é bom, mas não vai nascer espiritualmente ainda. Porque para nascer espiritualmente tem que ser gerado. Não depende da vontade do homem, não depende de descendência natural, não depende disso. Depende da palavra de Deus que nós ouvimos, e ela encontra fertilidade no útero do nosso coração. A experiência que precisamos viver. Então, diante disso, temos mais versículo 14 para finalizar. Diz que a experiência que precisamos viver, ele fala dessa palavra que tornou-se carne, e ali ela revela a sua glória. Lembra do Antigo Testamento? Tinha o tabernáculo, não é isso? Era construído o tabernáculo, e o que é que vinha sobre o tabernáculo? A nuvem de glória. Aqui no Novo Testamento está dizendo que Jesus é esse tabernáculo, onde Deus está habitando. Por isso Jesus diz, Deus está em mim. Jesus é a exata expressão da glória de Deus, e Ele está revelando o que? A glória de Deus, que é a bondade, que é a graça, que é a verdade. Então a experiência que precisamos viver é conhecer o Deus que tornou-se homem, porque a sua humanidade se tornou endeusada. Deus, religiosa, orgulhosa, ateia. A experiência que precisamos viver é conhecer o Deus que tornou-se homem. Essa é uma das coisas que mais me impressiona, gente. Que a gente pensa em espiritualidade
como se fosse apenas uma coisa angelical, não é assim? Eu estiver no céu, eu estiver na glória de Deus, na presença de Deus. Mas o texto aqui está falando de um Deus que tornou-se o quê? Humano. Então eu quero finalizar nessa noite com você, pensando nisso. Se esse Deus se tornou humano, ser cristão é o quê? Se Deus, que é Deus, tudo isso que a gente viu até aqui, Ele se tornou humano, o que é ser cristão? Ser cristão é ser humano novamente, não é ser um religioso, não é ser uma pessoa com estereótipo de religiosidade, é ser de fato um ser humano, com humanidade novamente no seu coração, porque esse povo que estamos vivendo aqui, não tem nada de humanidade. Ser cristão é ser humano. Ser cristão é ser o quê, Fabi? Pode falar. Para você, ser cristão é ser? Ser cristão é ser discípulo de Jesus, não um frequentador de uma certa igreja, não um membro de uma certa religião. Ser cristão é? Fala, gente, que Jesus quer voltar. Ser cristão é ser uma pessoa compassiva, cheia de compaixão, não um religioso violento, agressivo, maledicente que sai brigando com todo mundo. Ser cristão é servir, não um religioso que anda buscando Deus para fazer os seus desejos. Ser cristão é ser humilde, ter humildade, não um religioso orgulhoso. Ser cristão é ser gente que entende o direito do outro, ser gente, mesmo a hora que ele sai nervoso, eu sou cristão, eu sou gente, e eu tenho que ajudar aquela pessoa a voltar a ser gente novamente. Ser cristão é, fala Priscila, é amar, ser cristão é amar a Deus, mas também amar o seu próximo. É dar glória a Deus, sim, é pular de alegria na presença de Deus, sim, mas também se ajoelhar para servir o próximo. Ser cristão é, fala gente, ser fiel a Deus. E o que é fidelidade a Deus? Não é ser um religioso, não é ser um ateu, é de fato ter um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Ser cristão é perdoar. E por que tem tanto religioso que não perdoa? Ser cristão é verdadeiro. Eu posso até falhar, tem muita gente correta, perfeita, mas são mentirosos. Ser cristão é ser verdadeiro. Pequei, falhei, mas eu me humilho aqui porque eu realmente errei. Ser cristão é renunciar ao seu eu. Não estou aqui para fazer as minhas vontades, mas para viver a vontade de Deus. Ser cristão é uma palavra, gente, fala. Se doar, você já falou. Outra pessoa, ser cristão é. Cadê os cristãos neste lugar? Tem cristão aqui? Uma palavra. Perseverança. Ser cristão não significa que eu não tenho derrota, que eu não tenho luta. Ser cristão significa que eu nunca vou desistir, porque Jesus venceu. Ser cristão é confiar em Deus. Eu não confio em homens, eu não confio nos meus bens, eu confio que Deus, o Filho de Deus, se tornou um homem para que eu me torne filho de Deus. Ser cristão é ter esperança, mesmo no mundo atribulado que nós vivemos, mas eu sei que o Filho de Deus veio aqui, e Ele me traz a esperança. E aonde é que está a nossa esperança? Ser cristão é obediência, obedecer. E tem muita gente que fala sim, mas não obedece. Ter obediência não significa que eu muitas vezes não estou desanimado, muitas vezes eu falo, Deus, eu não quero, mas eu obedeço, porque eu sei que essa é a melhor vontade de Deus para a minha vida. Ser cristão é ter fé, não ter positivismo, como as pessoas dizem hoje. Ser cristão é ter fé, mesmo quando eu não vejo nada visível pela minha frente, porque a fé me faz enxergar o que eu não posso ver. Ser cristão é
Dependência de Deus, depender verdadeiramente que Ele controla e guia a minha vida. Eu me torno um ser humano falho sim, mas eu dependo dEle. Eu não sou um ser humano que se acha Deus, que faz o que quer. Ser cristão é ser corajoso, ter coragem, não por falta de medo, mas porque Ele me motiva, me fortalece, e a alegria do Senhor é a nossa força. Ser cristão é ser parecido com Jesus. Que mais? Ser cristão é amar. Ser cristão é buscar. Ser cristão é, fala gente, um de cada vez e alto, levante sua voz, não tenha medo. Ser cristão é viver a vida de Cristo. Ser cristão é, pode falar alto, contentamento, ser diferente, ser justo, ser fiel, testemunhar de Jesus, anunciar o Evangelho. Ser cristão é acreditar na fé, acreditar nele. Ser cristão não é ser membro de uma igreja, de uma religião. Ser cristão não é ser um cara com estereótipo, de mão para cima ou para baixo, pulando ou sentado. Ser cristão é voltar a ser o que Deus nos criou para ser, um ser humano, ser gente de boa vontade, de relacionamento com Deus, com o próximo, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que serve. Ser cristão é acreditar no impossível, porque nós estávamos perdidos, mas Ele veio e nos resgatou. Ser cristão é fazer parte dessa família, não por obrigação ou ser forçado, porque minha decisão é voluntária. Ser cristão é dizer: Senhor, Tu és a vida, para onde eu posso ir se não for a Ti? Que nós possamos pensar nesse Jesus, o Filho de Deus, que tornou-se homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Ser filho de Deus é bem diferente do que muita religiosidade está mostrando. Precisamos de amor, de humanidade, de humanização, de paciência, de perdão, de ser gente. Amém, pessoal?